Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Matheus Oliveira e essa é a nossa quinta aula do nosso curso de Excel. O nome do arquivo que eu estou utilizando nessa aula é o 5, aula função média. O download desse arquivo você já recebeu a orientação nas aulas iniciais, tudo bem? Então é só você abrir esse arquivo e acompanhar a aula comigo, tudo certo? Então vamos lá. O que a gente vai aprender agora? A gente vai aprender a utilizar a função média. A função média ela é muito semelhante à função soma, com a diferença que a soma ela faz uma soma e a média ela faz uma média aritmética, tá? O que é uma média aritmética, né? Relembrando aí que a gente provavelmente já aprendeu na escola, é para ter aprendido na escola. Por exemplo, eu tenho aqui 2, 1, 2, né? Então eu tenho aqui na soma 5. O que uma média ela faz? Ela seria o seguinte, vou puxar aqui uma soma, igual soma, tá? Vou selecionar esse intervalo, ele vai me trazer 5. Para que eu tenha uma média desses valores, eu teria que colocar aqui o sinal de divisão e contar quantos valores eu tenho aqui. Então, 1, 2, 3. Eu tenho 3 valores. Então, é a minha soma dividido pela quantidade de valores. Dou Enter, eu tenho aqui uma média de 1,6, 1,7, tá? Porém, eu tenho a função média, que já faz isso para mim de modo automático, tá? Que eu não preciso contar valores, é só selecionar o intervalo, ele me traz a média, tudo bem? Então, igual média, e aí você já pode ler, ó, retorna a média aritmética dos argumentos, que podem ser números ou nomes, matriz ou referência que contém números. Tudo certo? Abro o meu parênteses e seleciono o meu intervalo. Lembrando que segue aquela regra de, eu poderia utilizar aqui o ponto e vírgula e selecionar outro intervalo? Poderia, igualzinho à função soma, tá? Fechei parênteses e dou Enter. Eu tenho aqui exatamente o mesmo valor, só que de uma maneira muito mais eficiente. Por isso que o Excel disponibiliza para a gente a função média. Beleza? Beleza. Vamos lá. No nosso primeiro exercício, bem tranquilo, ó, eu tenho aqui a importação de produtos eletrônicos de um dado ano, tá? Só um exemplo, só um exercício. Na coluna A eu tenho o mês. Na coluna B eu tenho DVD, sem impressora, na D outro celular e na E a bicicleta. E aqui eu já tenho os totais, então eu puxei uma soma aqui. Matheus, eu poderia, para estar praticando, deletar isso aqui e puxar a soma de novo para eu estar praticando? Poderia. Não vou fazer isso aqui com vocês porque eu já expliquei a soma em uma outra aula, tudo bem? Então vamos lá. Só que agora, ao invés de saber o total, eu gostaria de saber uma média de vendas no meu mês de janeiro. Tá? Um valor importante, saber a média de vendas. Então vamos lá. Igual média, abro o parênteses e seleciono aqui o intervalo, que está indo de B5 até a célula E5. Ok? Fecho o meu parênteses e dou Enter. Então no mês de janeiro, eu tive uma média de R$ 681,50. Claramente, eu vou utilizar aquele recurso do auto-preencher, porque eu não quero ficar digitando média para todos os meus intervalos, que eu poderia ter aqui 100 linhas, 1000 linhas, e não seria eficiente. Então, vou utilizar aqui o auto-preencher, que vocês aprenderam nas noções básicas de Excel. Poxa, ficou hashtag? Vamos arrumar aqui, tudo bem? Então, essas são as minhas médias, tá? Por mês. Agora, eu quero uma média por produto, tudo bem? Vamos fazer uma média por produto? Vamos lá. Eu vim aqui, ó, a média. Então, igual média, abro o meu parênteses e seleciono aqui todo intervalo do meu produto. Então, aqui no caso, eu fiz mensal e aqui no caso, eu estou fazendo uma análise anual do produto em específico. Então, de janeiro a dezembro, qual que é a média de vendas do produto DVD, tá? Aí eu vou fechar o parênteses e vou dar Enter, tá? Então, no ano, por exemplo, de 2011, a minha média de vendas de DVD foi de R$ 602,67. Novamente, eu não vou digitar a função novamente, eu simplesmente venho e puxo aqui para o lado, tá? Matheus, eu ainda não entendi essa questão de puxar para o lado do auto-preencher. Vamos tentar explicar melhor, tá? Veja, quando eu clico aqui dentro, tá? Da função, e está a média de B5 até B16, ele me mostra esse intervalo aqui selecionado,
certo? Então ele está utilizando como referência esse intervalo e traz a média desse intervalo. Quando eu puxo para o lado, ele muda esse intervalo. Esse intervalo ele não está mais aqui, ele está agora aqui. E é por isso que ele traz com exatidão a média desse intervalo agora da impressora. Porque ele simplesmente está deslocando para a direita ou para a esquerda, ou para cima ou para baixo. Tá bem? E aí eu vou concluir aqui o meu cálculo. Beleza? Beleza. Esse é o primeiro exercício utilizando a função média. O segundo é muito semelhante. Então vamos lá, ó. Igual média. Seleciono o meu intervalo. Fecho o meu parênteses. Dou Enter e puxo para o lado. Só que aí, poxa, tivemos aqueles problemas. Que problema? Casas decimais talvez em excesso. O que eu posso estar fazendo? Seleciono o meu o intervalo onde saem os resultados, página inicial, grupo número, e eu venho aqui em aumentar casas decimais ou diminuir casas decimais, tá? Só que lembrando, cuidado com o arredondamento. Tá? Às vezes você não pode arredondar, às vezes você quer arredondar. Então, fique de olho nisso. Agora que eu sei a média de quantos carros eu vendi em um ano, eu vou saber qual que é a média de vendas do mês, tá? Então, igual média, seleciono o meu intervalo, que está indo do Gol até o Passat aqui na B3 e E3, fechei o parênteses e dou Enter. E aí eu pego e puxo para baixo, tá? Cuidado aqui que talvez eu não queira saber a média desse cara aqui, então eu posso deletar esse cara aqui, tá certo? Posso retirar, por exemplo, a borda, tá? E retirar aqui o preenchimento. Ó. Voltou ao normal, tá? E aí, se eu me incomodar com aquela barrinha faltando, eu posso colocar todas as bordas, sem problema. E aí, eu ajusto as minhas casas decimais. Deixo uma, ou talvez deixo nenhuma. Deixo um número mais redondo. Quem decide isso? Você. Vamos para o exercício 3. Exercício 3, mesmo esquema. Por que você está repetindo, Matheus? Para fixar o conceito, tá? Então vamos lá, agora eu tenho móveis, os meses, tá? Igual média, seleciono o intervalo, que está indo de janeiro até julho agora não é mais um ano, é um semestre. Fechei o meu parênteses, dou Enter e puxo aqui para o lado. Agora eu tenho a minha média. Exercício 4. Imigrantes. De acordo com as décadas que foram passando os anos. Eu tenho aqui o total, onde eu puxei uma soma, e agora eu vou trazer uma média. Igual média, abro parênteses. Seleciono o intervalo, onde contém os números, fecho parênteses, dou Enter e puxo para o lado. Pronto! Agora nós vamos para o exercício de número 5. No exercício de número 5, eu teria aqui uma coluna de produtos, tá? A venda desse produto em específico nos trimestres, primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. Eu gostaria de saber uma média que eu tive no meu total, tá? Então, como é que está indo minha média nos trimestres de venda, tá? Se estou indo bem, estou indo mal. Então, vamos lá. Igual média, abro parênteses, seleciono aqui o intervalo, tá? Fecho parênteses e dou Enter. E aí eu pego e puxo para o lado. E posso ajustar as minhas casas decimais, não aumentar casas decimais ou diminuir casas decimais. Quem escolhe isso? Você. Ok? Essa foi a 5ª aula utilizando a função média, tá? Ela foi um pouco mais rápida do que a função soma, por quê? Muitos dos conceitos que eu ensinei na função soma são aplicáveis à função média, então não teria por que eu ficar repetindo eles, ok? Função soma e função média são funções de simples aplicação, porém muito úteis, mas muito úteis mesmo, no nosso dia a dia. Abra o arquivo, olhe o arquivo, estude, faça comigo. Muito obrigado pela sua atenção e eu lhe aguardo na 6ª aula.